Bem-vindos a mais um Talk Podcast. Eu sou o Ramalho, essa é a Carol Duarte, psicóloga comportamental. Ela atende no Carioca Office, às segundas e quintas, e em Bento Ribeiro, no projeto Além dos Muros, às terças-feiras. Esse aqui é o Iglis, todo mundo já conhece, já veio aqui no canal. Educador físico, personal trainer e coordenador técnico da equipe RD Champions. O Instagram do Iglis é @IglisCViana. O Instagram da Carol é @Carol_Duarte.psi. Quero lembrar vocês do nosso programa de patrocínio. Quem tiver interesse em anunciar o seu produto, a sua empresa, o seu projeto aqui no canal, é só entrar em contato através do telefone 975460436. Através também desse telefone você consegue vir aqui marcar uma entrevista. Se tiver interesse em participar como entrevistado ou como convidado, é só entrar em contato também através do telefone 975460436. Vou agradecer a nossos parceiros, que são a Japa ao Vivo, que trabalha com comida oriental, a RD Champions, centro de treinamento, que até nosso convidado trabalha lá e dá aulas lá, né? Aulas em todos os sentidos. Stanley Hair Institute, que trabalha com implante capilar, a 22 Suplementos, ao Centro de Treinamento Tim Guerreiro e a Ramalho Refrigeração. Feita a apresentação, vamos saber um pouquinho do que realmente trouxe os nossos convidados aqui. Ele vai contar um pouquinho da história dele. Vamos começar falando com o Iglis. Iglis, conta a tua história mesmo. Por que a gente combinou esse papo aqui? Então, te agradecer primeiramente. Acho que essa volta minha aqui de uma outra forma que nós conversamos em relação à atividade física. Hoje nós vamos abordar alguns temas específicos em relação ao que nós estamos vivendo hoje e algumas coisas que aconteceram na minha família, em especial a gente fala do meu filho, né? E como as coisas se desenvolveram num assunto que às vezes as pessoas têm medo de falar, as pessoas não têm um conhecimento para falar, né? E onde eu tive a oportunidade de conhecer a Carol, e a Carol foi de suma importância. E quando nós nos falamos, a gente traçamos algumas linhas sobre o autismo, né? E hoje aconteceu um fato muito interessante, porque eu e Carol, nós trabalhamos praticamente juntos. Eu sou professor da Carol, a Carol é a minha psicóloga que trata da minha família toda. E hoje nós treinamos de manhã, meu filho participou, minha esposa participou. E eu fiz um panorama do que estava acontecendo, né? A felicidade com que as coisas se desenvolveram naquele ambiente. E a gente tenta passar isso para as pessoas que passam pelo mesmo problema, não que não seja o mesmo problema, mas que tem alguma dificuldade em desenvolver dentro desse cenário que acontece na nossa família. Bom, Kaique hoje tem 16 anos. Kaique é o seu filho. Meu filho foi diagnosticado autista aos 2 anos de idade, e desde então a família toda vem ajudando o desenvolvimento dele, né? E quando nós chegamos a um certo ponto, nós precisamos de uma assessoria maior, precisamos de uma ajuda. Kaique foi crescendo e hoje, com seu desenvolvimento, ele tem uma vida totalmente independente. Ele é uma criança que se desenvolveu muito, mas tinha algumas lacunas que precisavam ser preenchidas. Porque o transtorno invasivo do desenvolvimento, que pode chegar a um Asperger, pode chegar a um hiperativo, então você não tem um diagnóstico fechado. E às vezes a família não tem condições de tratar. Às vezes a família não tem conhecimento e não tem aquela chancela de falar como nós vamos fazer isso, que caminho nós vamos tomar. E aí eu conheci a Carol. A Carol já fazia dia de semana alguns trabalhos com as crianças, né? E o que aconteceu? O Kaique tinha algumas dúvidas porque em relação a pessoas, em relação ao desenvolvimento, o que seria o tratar, o agradecer, por que acontecia as coisas, né? E essa interatividade, a um certo ponto, a família não conseguia ainda desenvolver, porque existem crianças, tios, mas não têm o conhecimento do que o desenvolvimento aonde pode chegar. E nós conhecemos a Carol e apresentamos o trabalho para a Carol, né? Apresentamos o Kaique para a Carol,
E desde então o Kaique começou a se envolver nas dinâmicas que a Carol fazia, sempre levando uma palavra, sempre explicando o conceito de educação, o conceito de olhar o próximo, o conceito de amar, o conceito de respeitar, o conceito de pré-julgar. E aí foi quando nós nos falamos e eu achei super interessante, porque a ansiedade vem junto com isso, a família se desenvolve, como é que eu vou te dizer, não chega a ser um sofrimento, mas uma ansiedade tamanha no que vai ser amanhã, como vamos desenvolver essa criança até aí. Ele vai ficar sem a gente, e aí a Carol vai desenvolver, porque isso os pais parece uma coisa clichê o que eu vou falar, mas os pais precisam de ajuda e nem os pais sabem que caminho tomar às vezes. Eu posso te fazer uma pergunta? Primeiro deixa eu deixar claro aqui que eu não entendo nada do assunto, então vou fazer algumas perguntas bem burronas mesmo, porque todo mundo sabe que eu não sou muito inteligente, então eu sou assim, né? Como é que é para a família quando recebe pela primeira vez essa informação? Eu tô te perguntando porque, você é um cara extremamente esclarecido, um cara, que é um luta profissional, e eu acho que é um momento difícil, não tô falando de receber, mas de entender aquela situação. Como é que foi para vocês, cara? Então, com 2 anos, na verdade a minha sogra e minha mãe já tinham notado algumas coisas, né? E é o que eu tô te falando, a Carol depois vai entrar nesses detalhes, assim, a gente passa por alguns momentos de negação, né? Os momentos de não aceitar, né? E vem o terceiro momento, que é combater tudo aquilo que as pessoas procuram te ajudar e que você entende que teu filho vai se desenvolver sem precisar. E aí aquilo como desabou o mundo, parecia que como é que eu vou dizer? A gente às vezes a gente trata isso como um luto. É uma perda. É uma perda do mundo. É uma sensação muito ideal, né? Todo pai idealiza um filho, seja ele na barriga, é criado um mundo ideal. Só que o mundo real é diferente do ideal. Então, quando você perde o estereótipo, quando você perde o teu mundo ideal que você idealizou, é considerado um luto. Caramba, também. Que interessante a forma porque do jeito que você explicou é perfeito, dá para entender perfeitamente. Nesse momento, porque o luto para as pessoas é pesado. Caramba, você falar luto, mas luto é qualquer tipo de perda. Sim, é o sofrimento, não é só né? A perda personificada, a perda de um sonho, a perda de um objeto, a perda de algo qualquer que você perdeu é luto. Entendi. Então, assim, não é tratado dessa forma. Então, quando um pai perde, né, aquela idealização, não só nos transtornos, não só no adoecimento, mas também alguns filhos que alguma vez o pai idealizou um tipo de carreira, um tipo de vamos dizer, o pai, ele, querendo ou não, ele sonha alguma coisa pro filho, né? O pai tá sempre, assim, nós nos colocamos como se fosse, nós fomos, o herói. É aquele exemplo que vai ser seguido, aquelas coisas todas. Então, assim, naquele momento, que caminho tomar, né, cara? O que fazer? Caramba, não. E vem todo um cenário, porque vem os aspectos que passam a ser medicamentosos, e assim, você fica, como é que eu vou fazer? Dar esse medicamento, meu filho é controlado e tal. Mas foi uma fase que ela foi superada através da família, através do amor que ele foi envolvido. E é impressionante como ele se desenvolveu e tudo correu, e ele pegou essa estrada e se desenvolveu. Eu digo que o Kaique hoje não, eu acho que há 16 anos que o Kaique me ensina. Eu acho que eu me tornei melhor profissionalmente porque a fisiologia dele, tudo dele foi muito estudado, tudo dele é a parte neurológica. E quando chegou essa parte de adolescente, nós sentimos a necessidade, eu e minha esposa, de
entregar ele a uma pessoa, entendeu? Bom, agora chegou a hora de uma forma técnica explicar para ele algumas sensações que ele está sentindo, algumas dúvidas que ele possa sentir e que caminho tomar. Esse eu acho que foi o mais importante, a lição mais importante. E como é que toma esse caminho? Através de um profissional, e como o profissional vai interagir ele com a sociedade. E foi onde a Carol entrou. E aí a evolução dele, foi o que eu comentei com você, a evolução dele dentro da dedicação dela, né, porque eu estou na frente dela, é uma pessoa incansável, é uma pessoa que abre as portas da casa a hora que você quiser, e você imagina, tá com não sei quantas crianças lá dentro, e cada um com uma opinião, cada uma com uma sugestão, cada uma com uma aceitação, e deixar aquilo na mesma sintonia, todos eles, cada um com seus direitos, com seus deveres, com as suas opiniões, mas cada um com a sua sintonia, com respeito um com o outro, sem que possa julgar. Por que você é assim? Por que o outro é assim? Isso foi fundamental hoje para o meu filho. Alguns questionamentos, algumas soluções que ele me dá. Hoje a gente estava essa semana. Ele é muito especial. É um menino assim que você aprende muito com ele, né? O Kaique, quando o Iglis fala a questão de abrir a sua casa, tudo tem uma motivação. Eu costumo dizer que o ser humano, ele é baseado, as escolhas que ele faz sempre vai ter uma motivação, uma contrapartida. Ninguém escolhe, ainda que obrigado, não dura muito tempo. Ele escolhe sempre porque ele vai ter uma contrapartida. E no caso da contrapartida do Iglis, né, de estudar fisiologia, foi o ganho pro Kaique. No meu caso foi o ganho pro Samuel. Era um pré-adolescente que eu tinha dentro de casa, uma criança já virando adolescente, e que por eu ter as minhas convicções, eu queria trazer ele para mim. Então, por que não expandir isso para os amigos que estavam na rua, ficavam, né, trocando conversas e tal. Então eu abri a minha casa para fazer esse tipo de orientação para os adolescentes. Passava também algumas questões básicas, né, de comportamento, de sexualidade, porque é uma fase muito agitada, né, e eu costumo entender que ele vai aprender em algum lugar. E que eu seja essa pessoa a ensinar, a orientar, que eu acho que vai ser de forma mais equilibrada, de forma mais controlada, vamos dizer assim. Sim. Talvez se ele aprender na rua, ele vai aprender como ele já veio com respostas prontas, mas pode ser que não seja tão fidedigno ao que eu quero passar para ele. Então aí foi criado um projeto lá em casa, a gente chama de célula, que as crianças começaram a participar, e ali a gente trazia temas e tocava nos temas. E a evolução do Kaique, quando o Iglis me falou, sabe aquilo de você pensar, poxa, eu acho que eu não fiz nem tanto assim, né? Porque você às vezes não reconhece quando o outro... O tamanho da sua importância. Sim, né? Pra mim era algo normal. Eu costumo entender depois de um tempo, tá? Que quando isso é alguma coisa sua, nata, você não dá tanto valor, não dá tanta ênfase. É algo natural, vai saindo. Uhum. E aí você acha que não foi tanto assim. Como até hoje eu falei, poxa, eu fico feliz. Mas eu acho que foi alguma coisa normal, comum. Abri a minha casa e começamos a trocar com os jovens. Mas aí o Kaique, ele teve um ganho em que sentido? E a gente também. O Kaique, ele passou a se socializar. Eu lembro como se fosse hoje o Kaique, ele passava direto lá pelo meu portão, que a gente, né, mora do lado, ele só cumprimentava, e o Kaique passou a me dar abraço, o Kaique passou, porque é uma dificuldade, né, do transtorno que o Kaique foi diagnosticado, tem dificuldade de se relacionar, né, Iglis? O Iglis depois vai te falar, tem dificuldade de toque, tem dificuldade de estar em um ambiente com mais pessoas. É uma característica do transtorno. E aí, o Kaique passou a abraçar, o Kaique olhava pra mim, eu não esqueço como se fosse hoje, ele falava, tia, que seu dia seja muito melhor que o meu.
Eu via um carinho legal, dele né? muito grande. Legal isso, né? Porque a preocupação realmente assim, era preparar ele para interagir para o mundo externo. Então assim, é por isso que eu falo a todos os pais. Lá na academia eu tenho alguns garotos assim, entendeu? E dentro disso eu falo para todo mundo sempre, tá sempre aberto a opiniões, está sempre aberto, inegociável essas crianças estarem escondidas. Pô, isso eu tô me expondo, eu tô me expondo aqui, entendeu? Eu Sim, expondo, com certeza. Eu tô me expondo, assim, tá ajudando muita gente. E sei que meu filho frequenta tudo que é lugar, existe a ruindade de querer encarnar, existe a ruindade de não aceitação, mas eu não tô aí para isso, eu tô querendo uma coisa maior, porque assim, eu recebi ajuda de todos os lados, entendeu? Então assim, do jeito que Deus botou a Carol na minha vida, eu posso ser também na vida de outra pessoa. Sim. Já passou essa fase, né? Entendeu? Até mesmo não ligar, né? O importante é meu filho, tá bem, vou fazer por ele. O ganho que ele tá tendo. Até mesmo porque ele hoje talvez não esteja sentado aqui porque ele tem alguns afazeres, mas se eu trouxer ele aqui, ele vai conversar contigo, cara, e ele vai orientar meio mundo. Ele, assim, hoje não é perceptível o que foi diagnosticado para ele. Mas porque a minha família, junto com a ajuda que nós tivemos, nós conseguimos galgar alguns objetivos. Então a preocupação hoje, a Carol vai falar disso, porque isso causa ansiedade, cara. Sim. Entendeu? Eu não adoeci, mas caso de assim, da minha esposa se integrar ou se dedicar muito a ele, e aí o casamento tem que estar muito fechado. Isso é que eu queria saber. Eu até anotei aqui. O casamento tem que estar muito bem amparado. Isso aí que a discriminação começa em casa, não por ela ser maldosa, mas por as pessoas não entenderem realmente como funciona o processo. E ficarem meio cheio de dedos para tocar, porque é uma ferida aberta. Como eu te falei, como ele falou, abriu uma lacuna, abriu um chão. E aí agora? O meu mundo ideal ruiu. Bem-vindo ao mundo real, que tem as mazelas, que tem o adoecimento, que tem também os percalços, tem os problemas e tem os desafios. Porque quando você recebe um diagnóstico, é um desafio. E uma coisa que ele falou que foi de extrema importância foi o reconhecer. E aí? Vamos daqui para frente. Vamos começar a ver quais são as opções, as possibilidades que a gente tem. Quando você nega, quanto mais tardio for o tipo de terapia, apoio, rede de apoio, regime multidisciplinar, você vai, vamos dizer que é uma palavra ruim de usar, mas você vai atrofiando aquela criança. Porque tem a ver com o tempo, né? O tempo, sim, quanto mais rápido, né? O tempo tem é a ver com essa parada? Sim, porque o que acontece? Vocês, né, eu acho que você também é da parte da educação. Quando você vê, tem estágios para a educação. E o autista ou o TDA, o transtorno opositor desafiador, que são transtornos típicos da infância, quando ele dislexia, quando ele é diagnosticado, há um atraso. Não todas as crianças, mas na maioria delas, ocorre um atraso no desenvolvimento. Então, se ele já tem um atraso no desenvolvimento e o pai demora a olhar para isso, a ser um facilitador, o que acontece? Esse atraso ele vai só multiplicando. É como se o cara perdesse aquela janela, né? Sim. Quando ele correr contra o tempo, ele vai continuar com o atrasozinho dele, mas esse atraso ele não vai ser tão discrepante quanto o tempo que ele perdeu. Entendi. O ideal é ele trabalhar. E essa família, o Iglis, a Luciane, que é a esposa dele, eles foram de fundamental
rede de apoio para o Kaique. Eles procuraram todos os apoios possíveis, o fono, o psicólogo, o terapeuta que deu o suporte, o médico. Por quê? Graças a Deus teve a condição também, que a gente também esbarra muito nisso, em famílias que não têm isso. Porque é uma terapia cara. É uma terapia cara você ter todo esse regime, né, de neuro, ou em alguns casos psiquiatra, o psicólogo, o fono, as terapias ocupacionais, que são os esportes. Você bota isso na ponta do lápis, é mais do que um salário mínimo, e nem todos os pais, né, eles têm esse acesso. Eu queria te perguntar, Carol, o seguinte, acontece durante esse luto, que é aquela pancada, né, que você recebe. Eu tô falando aqui, se eu não estiver falando o termo certo, você me desculpa, é porque eu tô achando de boa, cara, tu ficar assim à vontade mesmo, deixa a gente até mais à vontade, né, Inglis? Então, pô, que bom. Da família, no teu caso, você falou que a família foi fundamental, né? Sim. Que a família se uniu em torno dessa... em todos os aspectos. Então, O que você pensar de união financeira, de tempo, de doação. Põe na tua cabeça que houve uma mudança geral, houve uma mudança. A Carol depois pode falar disso, porque nós precisamos, para você tratar ele, quem está em volta também precisa. Deu uma guinada, né? De um tratamento, a verdade é essa. Acontece da família se desestruturar? E isso, o quanto isso prejudica a criança? Então, a gente, todo tipo de transtorno e adoecimento psicológico, mental, eu não gosto muito de falar adoecimento mental, que as pessoas chocam. Porém, é um adoecimento mental. No caso do Kaique, nem foi esse o caso. O adoecimento mental, eu digo, é o que ele falou, é da estrutura familiar. As pessoas, elas adoecem, seja numa criança diagnosticada ou num adulto que venha a desenvolver um Alzheimer. Da mesma forma, também tem essa... verdade. São seres que carecem de uma atenção redobrada. Então, há sim uma descompensação familiar. Por quê? A rotina, é o que ele falou, teve toda uma rede de apoio, mas imagina só ele e a esposa segurando toda essa desconstrução, esse trabalho, né? Porque é um trabalho. Então, como ele teve a rede de apoio, foi fundamental para quê? Para o suporte. Mas teve dias que foi pesado. Ele vai poder dizer melhor do que eu. Eu não sei precisar para você, porque eu fiz algumas doações para a Casa do Câncer ali na estrada do colégio. Perto do Parapedro. Eu procurei conversar com a coordenadora e saber, entender, aquelas crianças, elas vinham de fora do estado e tal. E conversei sobre o meu filho, e ela me deu um dado assim... Eu não sei te precisar hoje, mas já naquela época, toda criança que tivesse qualquer tipo de problema, teve câncer, nasceu com síndrome de Down, Asperger, autista, hiperativo, que o pai não conseguia administrar esse diagnóstico, saía de casa. 70% dos pais abandonam as mães. Caramba, é difícil. Eu tô te dando um dado, assim, não posso te precisar hoje, pode estar uma coisa leviana hoje. Eu tô te falando que uma coisa, uma coisa que uma drástica, mas pode ser até pior. Uma coisa esse dado aí, eu também não tenho. E o que uma coisa muito egoísta, Marcelo, aí vamos ao ponto para mim fundamental. O problema é que o pai sai, mas a mãe é que gera o filho. Então chega a um certo ponto, e a Carol pode explicar isso, que a gestação, a parcela de culpa é uma má gestação fisiológica da mulher. Como se fosse culpa então, dela, tipo assim, né? é culpa dela, isso não é culpa minha. Eu sou homem, eu fiz o meu filho. Então o problema neurológico, ou seja ele qual for, recai em cima da mãe. É transferido
E ela contando as histórias, tu vem da épocas passadas que não nascia homem, bom, não serve para servir, não serve para representar a família. Então é uma coisa que cruel, assusta muito, mas é um fato real hoje. É um fato real. Então, assim, eu recebo alguns alunos lá, eu não vou citar o nome dele, mas eu tenho um aluno lá maravilhoso, e a mãe luta com ele desde pequeno, o pai abandonou realmente, o garoto é excelente, o garoto necessita de atividade física, mas assim, é um troço muito incrível. E aí onde eu falo pra Carol, cara, como é que deve sentir uma mãe também, porque chega uma hora que você também se questiona, a culpa é minha mesmo? Sim. Uma coisa... Fala aí. E assim, a gente não tem hoje, a Carol pode falar melhor do que eu, pelo menos eu ainda não pesquisei e achei uma coisa mais acessível, se é um problema de ordem genética, se é um problema de ordem... Então, são vários fatores, entendeu? Não tem como você não tem só de sinalizar, não tem como você sinalizar, entendeu? Se teve atraso no parto, se teve uso de entorpecente, se teve rejeição só pra gente também. fazer um comparativo da acusação. Entendi. Do homem chegar e se segurar num detalhe, por isso ele... pode ser até uma fuga dele, né? Sim. Não é um julgamento também meu, não estou colocando culpa, porque eu sei os momentos que eu passei. Só que assim, é uma realidade, Sim. Eu preferi estar junto da minha família, fazer do meu filho e o retorno que eu recebo hoje. Rapaz, eu posso te dizer, a Carol tá aí de prova, hoje você se transforma, é um troço assim, só quem... Eu não sei se é uma experiência de quem trabalha ou só de quem tem um filho. Mas você se transforma, é uma coisa transformadora, bicho. É uma lição de vida a cada dia. Cada dia você levanta e eles te ensinam alguma coisa. É um troço impressionante. E é bom que você tem olhos para ver, né? Porque muita gente deve receber esses ensinamentos, poder receber, mas passa batido. É isso aí. Uma coisa que vários pontos que o Igris tocou. A questão da culpa. Hoje a gente não tem algo fechado sobre... O porquê? O que acontece em nenhum desses transtornos, né? Que eu vou estender para os transtornos também de aprendizagem, os transtornos de ansiedade, os transtornos de personalidade. Todos esses, eles são desencadeados por algum eixozinho que saiu do controle. Porém, quando a criança nasce, né, e é diagnosticada, é algo que foi recorrente lá na gravidez. Então pode ser vários fatores, podem ser fatores, como eu falei, de entorpecente, usados pela mãe e o pai, porque o feto, uma coisa que muita gente não considera, é que o feto já é um ser existente, que já sente, que já tem as emoções típicas de qualquer ser humano. E aí, por ser um ser já em formação, mas que já sente, o que acontece? Ele recebe toda a carga, seja de rejeição, seja de até mesmo, né, biologicamente falando, de uso de droga, álcool excessivo, tudo isso pode desencadear esses tipos de transtorno. Passou da hora do parto, engoliu água do parto, geneticamente falando, né? Aí geralmente se faz um estudo, né, da família para ver os genes, né? Aí vai no geneticista para poder ver se teve alguma coisa que desencadeou, até porque quando os pais querem ter outros filhos, vale a pena fazer para poder ter a Carol tá falando, existe uma pesquisa que ela não é de agora, que você tem as células, né, que você arrancava até um dente. Essa pesquisa, a gente tem uma companhia do Mundo Azul, que se eu não me engano, é uma ONG, né? A gente acompanha há muito tempo, a gente tem as passeatas no Dia do Autismo. E assim, tecnicamente, neurologicamente falando, eles, nesse último estudo, é que até os 2 anos, entre 1 a 2 anos, as fendas sinápticas do cérebro, elas encostam.
E aí elas passam informação uma para outra, alegria, tristeza, tudo fica interligado. E me parece que... Só explica o que é fenda sináptica. A gente tem os neurônios, tá? E os neurônios, eles têm tipo umas mãozinhas. E essas mãozinhas, elas abrem para entrar como se fossem umas bolinhas. As bolinhas são os neurotransmissores. Os neurotransmissores, essas bolinhas, são responsáveis pelas nossas emoções. Êxtase, tristeza, vamos dizer. Tem o neurotransmissor que te dá euforia, que é dopamina, que é noradrenalina. Tem já neurotransmissores que inibem isso, né? Entendi. Aí você baixa mais a bola, então é como se fosse uma orquestra. Eles vão abrindo as mãozinhas, captam. Se você está muito eufórico, você diminui. Então, algumas vezes, quando a pessoa ela não está produzindo isso, entra-se com a medicação para poder fazer esse equilíbrio. Quando ele diz as fendas sinápticas, elas praticamente depois dos 2 anos, o que acontece? Elas se distanciam mais no caso do autismo. Essas últimas pesquisas. É como se as mãos fossem distanciadas uma da outra encostam. E não conseguiam a sensação de algumas coisas que nós podemos sentir, talvez ele não sinta. É como se essa bolinha que você falou não chegasse. Não chegasse, ficasse distante. Esses neurônios, eles... E aí, se os neurônios não se comunicam, você pode ficar diferentemente num lugar onde todo mundo esteja feliz e você ali não sabe nem por que está acontecendo aquilo. E outras sensações, tipo a dor. Existe uma coisa muito legal que foi feita, todos os esquemas da casa foram todos mudados para que se as coisas na minha casa foram crescendo mediante ao tamanho dele, para que você estabelecesse um contato visual. Então tudo dele na época de chão era no chão, tudo na época quando ficou em pé, ficou tudo na altura dele, e assim até hoje. Isso é um negócio legal de fazer até com a criança que não tem, porque eu vejo lá em casa, eu quero que minha filha coma fruta. Só que aí se eu botar a fruta onde ela não ouvir, como é que ela vai comer? Ela não tem o acesso. Não vai, ela nem vai saber que existe. Estabelecer o contato de você comer e ela está te vendo com relação a você no mundo dela, que ela está sentada no chão. Então assim, e uma coisa muito interessante, cara, que o sistema todo foi encaixando, no caso, depois veio trazendo a Carol, foi a paz que a família, no caso assim, porque hoje a gente está mais reduzido, né? A família mora cada um num lugar e a base minha familiar sou eu, minha esposa e Kaique. Então assim, a gente vai passando por algumas coisas, a gente vai entendendo algumas coisas, mas é fundamental uma palavra fora do contexto. É fundamental uma visão, um diagnóstico fora, a cada momento, uma sinalização. Por quê? Os pais, eles chegam num grau de ansiedade tão alto que, como a Carol falou, você começa a dimensionar coisas. E aí você dimensiona, a Carol pode explicar melhor do que eu. Você cria pensamentos, cria sentimentos e você cria o comportamental. E dentro disso você começa a criar assim, o que vai ser amanhã, o que vai ser depois da manhã, o que vai ser depois da manhã. E aí aquele grau de ansiedade vem, porque acontece um sofrimento muito grande, porque hoje ainda se coloca vamos dizer que a criança, né, que vive o autismo e que vive os outros transtornos como extremamente vulnerável, extremamente isolada, e uma instabilidade, ela fica em torno da família. O que vai ser dele? Justamente porque, por falta de conhecimento, por falta de dinheiro e por falta de aceitação, vela a criança, em vez de expor, com cuidado. Expor, digo, é dar o alcance a ela dos tratamentos específicos. Hoje, o Iglis sabe disso, que ele trabalha, né, com reabilitação. Hoje
o velar, o fechar, o botar dentro de uma caixinha é o menos provável para a eficácia de um tratamento. A socialização, o contágio dessa criança com outras é o que vai demandar o êxito no tratamento. Porque muitas vezes, por você isolar aquela criança, toda essa parte sensorial, toda essa parte de equilíbrio, ela não vai ter. Aí sim, é preocupante. Vira uma criança instável, vira uma criança vulnerável. A gente, quando era pequeno, né, a mãe falava, deixa o pé no chão, Sim, sim. a vitamina S, sujeira. Mas é porque aquela mãe queria que aquela criança ficasse doente? Não. É para justamente acontecer a exposição para ela poder o quê? Nivelar com o ambiente. Se uma criança ela não nivela com o ambiente, seja, né, na parte comportamental, na parte de relacionamento, na parte de contato, infelizmente aquela criança ela não vai desenvolver. Por quê? Porque o ser humano em geral ele desenvolve a partir de um parâmetro. Eu trabalho também não só com crianças, mas eu trabalho com adultos, com desenvolvimento de adultos também. Porque hoje o Igles fala, né, do Kaique, mas tem muito adulto enclausurado, muito adulto sem desenvolvimento porque a mente atrofiou. Os pensamentos eles tomaram conta tal daquela pessoa que ela atrofiou e o comportamento dela é o isolamento. Dentro da pandemia, o que eu mais pego no consultório são transtornos fóbicos sociais, ansiedade social. A pessoa tem medo de se relacionar, ela tem medo de ter contato com o outro. Então ela fica dentro do quarto e não se relaciona. Isso da idade de adolescente e adultos também. Você às vezes vê, né, antigamente a gente falava que era o chamado antissocial. Uhum. Mas aí você nunca avaliou profundamente o que aquela Que pessoa causava vive. aquilo, né? Sim, ele é antissocial, mas nunca ninguém pensou que aquela pessoa pode sofrer de uma ansiedade social. E a chegar ao ponto dele passar mal de ter que se relacionar. Então, hoje essa falta, tá, de instrução pode ser também, mas essa negação é super prejudicial. Por quê? Porque quando você isola uma criança, quando você não deixa ela se expor e se socializar, lembrando, sempre eu abro aspas, exposição gradual, exposição com responsabilidade, exposição com acompanhamento profissional. Ela vai não tendo parâmetros, ela não tem comparação, ela não tem as perdas e os ganhos que qualquer ser humano precisa ter. Quando eu me relaciono, hoje eu tô aqui, eu ganhei uma caneca, eu ganhei uma bebida, mas eu poderia chegar aqui e também não ter nada. Sim. E aí a gente começa a ter um parâmetro. Aí eu fui lá vamos dizer, lá do outro lado da rua, no outro escritório, no outro canal. Aí o outro canal veio, trouxe tal. Aconteceu a comparação. Sim. E aí fui no outro e já também não teve nada. Então o ser humano, ele só avança a partir de comparação. Ele avança a partir de modelagem. Ele avança a partir... Porque a gente não modela só quem está dentro da nossa casa. A gente modela quem está na rua também. Se eu modelar só quem eu estou na minha casa, eu vou ficar extremamente fechado, rígido. Uma pessoa extremamente... o que a gente chama de mente fechada. Então o relacionamento, o afeto, ele é de extrema importância no desenvolvimento dessa criança. E quando volto a falar, né, que foi de suma importância, o apoio da família é esse movimento de afeto, é esse movimento de levar e não fechar e não colocar no mundo, né, dele somente e ele não ter acessos. Eu acho que quando acontece isso, a vulnerabilidade ela vai lá no alto, a instabilidade vai lá no alto. Aí os pais entram em parafuso mesmo, porque aquela criança ela foi totalmente fechada. E aí hoje ela só tem aqueles pais para contar. E a gente sabe que a gente não é eterno. Tem como você saber, você que é profissional, né,
o quanto dessa proteção, dessa blindagem que é feita a criança é proteção mesmo e o quanto é vergonha daquela situação? Eu tô falando isso, porque pô, eu sei que o Ives é um cara extremamente bem resolvido e isso aí não... Cara, pô, isso mas eu acredito que isso tem a ver. Isso aí é como a modelagem, ela vem de fora para dentro e de dentro para fora. E assim, todos nós temos sentimentos. E aí, cara, é inevitável a comparação. É inevitável. E você, é o que eu tô te falando, assim, existe momentos na tua vida que a comparação ela te coloca tanto para cima quanto para baixo, como a Carol falou. Essa modelagem, pô, cara, eu tenho exemplos de, pô, tá lá jogando bola. Então você tem que entender que teu filho tem outros valores. Isso é no esporte. O esposo da Carol foi atleta de alto rendimento, jogou na Arábia Saudita, jogou no Japão. O cara é muito conceituado. Hoje tem um trabalho tem uma empresa que revela jogadores. O Samuel, que é o filho dele, que é um garoto grande, que hoje se identificou no boxe comigo. Aí você vai olhar assim um parâmetro, o cara tá no meio de uma quantidade de pessoas que são atletas, ex-atletas, o filho tá fazendo boxe comigo. Sim. E aí, será que ele tem que administrar isso? Porque fica com vergonha. O filho do outro chuta bem, meu filho dá soco bem, não é chegado ao esporte. Então, e você imagina isso comigo também. Então, assim, as comparações, as modelagens que a Carol falou, ela é inevitável. A vergonha é um sentimento. É isso que eu tô Só querendo que assim, o domínio, aí é que vem, aí que é uma grande sacada. O domínio de você chegar e falar assim, cada um tem as suas virtudes, cada um tem as suas qualidades. É como a Carol falou, o enclausurar, a gente tem que deixar bem claro, o enclausurar de criança é uma situação, mas na fase adulta é muito difícil. Sim. Verdade. Essa pandemia vai revelar muitas coisas aí mais à frente que nós temos que tratar o mundo, né? O nosso país não, nós temos que tratar o mundo. Sim. As sequelas vão vir assim, avalanches. Às vezes não é nem só a vergonha. O que acontece quando você recebe um diagnóstico? Eu volto na questão do mundo ideal e no mundo real. Quando você cria uma idealização, seja de qualquer coisa, algo que você vai comprar, e quando você se frustra, o mecanismo do teu cérebro para se defender, ele é ou ele vai encarar que é muito difícil, tá? Ok, vambora, é isso. Ou ele vai suprimir. Por que ele vai suprimir? Porque ele não quer sofrer. O nosso modelo cerebral não foi feito é uma defesa. É uma defesa. Tipo, foi feito. Então não é nem só questão de vergonha, porque na hora que recebe um diagnóstico, eu acho que ele nem vai mensurar ainda a questão da vergonha. Ele vai mensurar que aquele mundo ideal, seja uma criança deficiente auditiva, seja uma criança deficiente visual, deficiente física, quando ele recebe esse diagnóstico, não foi o mundo ideal que ele criou, que era uma criança com os 2 pés, as 2 pernas, os olhos, tudo funcionando, inclusive as habilidades cognitivas, as habilidades, enfim, de toda criança, o desenvolvimento normal de toda criança. Quando ele recebe que aquilo dali vai ter um percalço, que ali vai ter um desafio para ele poder trabalhar, aquilo dali dificilmente ele vai encarar de boa e vai passar adiante. Ele precisa ser um robô para ele poder entender, captar, transformar e potencializar. Não acontece. O cérebro ele está acostumado vindo num modelo. Uma gravidez desejada, no caso deles, né? E até que não foi desejada, ela vai sendo construída aos 9 meses. Sim. Tudo isso vai sendo construído. Como vai ser a criança? Ninguém tem um filho, né, quando engravida, mesmo sendo, vamos dizer que não planejado, ninguém imagina que vai engravidar no filho
e que ele não vai ser idealizado, ele não vai vir do jeito que a pessoa idealizou. A pessoa idealiza. O cérebro dela automaticamente vai criar uma figura, vai criar. Isso você vive até durante a gravidez. Isso aí. Naquelas exames que você vai fazendo, aí você fica, pô, fazer exame pra ver se está tudo completo tudo ali. Bem, se o coração... Aí legal, pô, passou, pô. Aí tu, né, já dá uma... O grau de ansiedade vai diminuindo. Tá E entendendo? o cérebro, ele foi construindo, É porque tem coisas que eu posso falar que eu posso falar pra vocês que eu não tô sentindo, mas por dentro tu tá sentindo. Sim. Na Pô, tu maioria fica das feliz vezes. quando você Sim. vai lá, pô, deu tudo certinho, pô, legal, beleza. Aí é próximo exame, é outra coisa que você tem que ver, aí tá tudo certinho. Então, a ideia nossa aqui é falar a verdade, né? Sim, porque isso é um tabu. Isso. É um tabu, você cria um tabu. Marcelo, você se expor falar é muito difícil, Porra. Marcelo. Se expor é... Como é que eu vou te dizer? É rasgar a carne. você chegar rasgar a e carne falar assim... Vou te dar um exemplo. Sábado agora eu vou fazer uma clínica de MMA junto com um boxe de crossfit e um professor tal, e a gente começou a comentar. E na última clínica que teve, meu filho foi. E o professor estava pensando, pô, que maneiro e tal. Aí começamos a comentar e ele falou que o filho dele tinha nascido e tal, tinha sido diagnosticado. Eu falei, pô, mas meu filho também é. Ele falou assim, pô, mentira. Só que o filho dele tinha 1 ano. Eu falei, meu filho é aí, ó. E lutando e conversando com todo mundo, brincando com todo mundo, o cara, tu sentiu um grau de esperança, uma situação de assim, que até então... Um conforto, Pô, né? ele foi não é confortável, falado. E o que é bacana hoje, ele é um cara, ele é um professor muito bacana aqui da área também de crossfit. Caramba, tá, ele tá sempre batendo nessa tecla. Sempre batendo nessa... E o quanto que ele mudou, o quanto que tá evoluindo, e o filho no carro, tá indo pra terapia, volta, leva ele pro boxe. Então, assim, essa luta, nem tanto com a criança, tá? Essa luta com os pais. Os problemas, interna, o problema maior, Marcelo, como a Carol se depara com o mundo real. Só que quem tá no comando do avião é você, Sim. não é a criança. Sim, verdade. Esse primeiro momento é você. É você. É porque a idealização, aí você pré-contempla. Eu costumo usar muito esse termo de pré-contemplar, e até você chegar ao período contemplativo, que você contempla, opa, é a ficha que cai, isso demora um período grande. Cada ser humano tem um período diferente do outro. Então a ideia é que quanto mais rápido você contemple, não, é isso. Meu filho é autista, pronto e acabou. Até agora, pra tu não perder aquelas janelas, isso né? aí. O que eu vou fazer? Tem gente que vai ficar no período pré-contemplativo, a gente conhece pessoas assim, e vai ser difícil a ficha cair. E aí só dificulta o tratamento da criança. Sim. Esse período pré-contemplativo, ele pode durar a vida toda. A pessoa negar a vida toda. Porque já vai outras coisas atreladas a isso. Vai um passado, vai uma cobrança. Isso aí que eu queria falar contigo. Vai... Porque, do jeito que a gente está falando, pô, em momento nenhum a gente está julgando os pais. Não é isso. Não é isso que a gente está dizendo. Todo mundo tem uma história. Porque, isso aí. Porque até pode ser, se eu estiver falando besteira, me corrija para não falar mais besteira que eu já falo normalmente, que o pai não tenha conhecimento suficiente para entender aquela parada que tá rolando ali. O melhor do Porque que eu não isso, tenho. O melhor do que isso, que o sofrimento venha, que a negação venha, mas que grite, peça ajuda. Isso aí. Rapaz, eu falo pra você que naquela noite que eu fiquei no meu quarto, eu gritava, cara. Eu gritava. Mas alguma coisa naquele momento ali me fez me tornar uma outra pessoa. Eu não preciso de ajuda, eu não sou... ali eu me vi que não tem Superman, não tirar tem, tua armadura, né? não tem nada, tu entendeu, cara? Naquele momento ali, eu não sabia, eu gritava, meu corpo tremia de uma tal forma que uma sensação que eu não sei como é que eu vou te explicar. Uma coisa física, né? Você tá entendendo? Então, assim, mas algo de muito importante aconteceu comigo ali, naquele momento. Entendeu? Então, assim,
minha mãe, minha sogra, meu irmão, meus cunhados, e todo mundo vambora, e não tem como cair, porque é o que eu tô te falando, querendo ou não, teus filhos, você é o pai, você é o herói deles, cara. Sim. Lá na frente, é como a Carol falou, construir, a criança também acredito que tem essa construção. Sim. Entendeu? Então assim, quando você olha lá, caraca, meu pai não cai, bicho. Uma coisa que você falou a respeito da falta de conhecimento. Tem a falta de conhecimento, mas pior do que a falta de conhecimento é a falta de reconhecimento. Entendi. O reconhecimento é o que vai fazer toda a diferença, é o insight, é a consciência. Dificilmente o ser humano ele toma consciência só por tomar. Geralmente, na maioria das vezes, ele toma consciência pela dor. A pessoa vai emagrecer porque alguém falou pra ela e magoou, ou porque ela já tá num período tal que ela já tá correndo risco de vida. Uhum. Aí ela vai emagrecer. Dificilmente ela vai simplesmente emagrecer porque ela achou que ela tinha que emagrecer. Infelizmente o ser humano ele é motivado a isso. Dentro do reconhecimento das patologias, dos transtornos, os pais eles têm o acesso, porque a criança ela vai no pediatra. Dificilmente tem um Mowgli, um menino que vai ser criado na floresta, ele tem acesso ao pediatra, e dentro do pediatra tem as linhas de evolução da criança, de crescimento, de desenvolvimento. O pediatra pergunta o que está acontecendo, está falando, se está, né? Tudo isso, está andando, está engatinhando, tem um acompanhamento. E o próprio profissional da área, ele indica. Aí a criança, tudo bem, que não identificou na época da infantil, mas ele entrou numa escola. Na escola vai ser identificado e vai ser passado para os pais. Só que se o pai não reconhecer, vai ficar passando as fases e ele não vai tomar uma atitude. A mãe, né? O pai e a mãe. Os pais, então, assim, é muito mais reconhecimento, nessa ficha cair, tocar nessa dor, se expor, do que propriamente os acessos. Os acessos hoje a gente tem muito acesso. Eu tive um exemplo. Eu procurei uma pessoa que a criança já estava diagnosticada. Eu dei a profissional terapeuta. Eu dei todo o caminho das pedras. Falei da importância. Me prontifiquei a estar junto ali, indo na consulta, dando apoio, porque é uma Comprou pessoa... realmente aquela briga, porque né? é uma pessoa conhecida minha. Só que eu não tive resultado. Essa pessoa, ela não procurou o profissional. A criança continua sendo cuidada pelos avós, que é o menos indicado. Você imagina se os pais, que são, né, os responsáveis por aquela criança direto, já tem uma dificuldade enorme. Imagina avós, que são, né, pessoas que já estão mais cansados, que são pessoas que não têm tanto acesso. Aquela criança, ela, infelizmente, ela está entregue à própria sorte. É uma pena, né? Eu fico... e quando eu falo assim do pai, né? Porque a mãe, cara, vou te falar, a mulher sofre muito, bicho. Nesse processo, o que a minha esposa passou, eu vou te falar. E assim, quando a gente fala em pai, porque a mulher ela precisa de aquele alicerce. Entendeu? Então, assim, a mulher sofre muito, cara. A mulher, assim, porque ela carregou 9 meses, é inevitável as coisas passarem pela cabeça dela. Se ela fez alguma coisa errada, se ela... Entendeu? Então, assim... Vai ficar remoendo E aquilo. como é que a mulher passa... A mulher, ela sempre tem a tendência a assumir mais coisas. Porque isso é um instinto maternal. O pai é aquele que dá a direção, aquele que dá a visão, mas a mãe é aquela que acolhe. É aquela que nutre. É aquela que dá, vamos dizer assim, que segura mesmo as pontas. Porque isso é um instinto maternal. Por isso a gente vê hoje tanta orfandade de pai. Porque o pai, o vínculo maior do filho inicialmente, principalmente na fase infantil, o vínculo maior com a mãe.
Né? Sim, Freud já explicava isso. Com certeza. Que o primeiro objeto de paixão da criança é a mãe. Ela passa pelas fases oral, que é da amamentação. A ruptura só vai acontecer a partir dos 6, 7 anos, que é quando ela começa a romper o vínculo com a mãe, mas não rompe totalmente e começa a ter o pai. Mas se acontece, como o Iglis falou, que é um dado discrepante, que o pai já vazou, quem essa criança vai se espelhar? Quem essa criança vai se vincular? Quem essa criança ela vai ter de suporte? Então, hoje, o sistema está mais agravante ainda. A gente está vendo não só nas áreas dos transtornos, mas na marginalidade. Por que cresce tanto a criminalidade? Né? Porque a fase da ruptura, que é quando a criança rompe com a mãe e ela procura uma figura de suporte para se espelhar, para modelar, ela não tem. Porque para o pai, a mãe ela demora 9 meses. O pai, em 9 meses, ele pode fazer 1000 filhos. A mãe não, ela só pode ter um. E aí o pai já vazou, não está mais junto. Aquela mãe ela não vai abandonar o filho, mas ela começa a duplicar o papel dela e aí nunca vai ser saudável. Sim. Nunca vai ser saudável. Primeiro porque ela já não está recebendo. Quem não recebe não consegue dar. E aí a gente vê, um dia desses eu estava vendo uma mulher, a criancinha era muito pequenininha, bebezinha. E ela lá na frente e a criança correndo, você via o desespero daquela criança tentando correr para alcançá-la. E aí em nenhum momento eu olhei para ela com um olhar de crítica, porque eu só imaginei, o pote dela deve estar super na reserva, aquela mulher ali não tem mais nada para dar. E aí o que ela vai dar para essa criança? Aí o que essa criança vai fazer? Ela vai procurar na rua. Tomara a Deus que ela encontre alguém bom para dar a ela o que ela não tem. Mas na maioria das vezes ela não vai encontrar. E aí onde a gente tem a criminalidade crescendo, a gente tem, né, crianças, né, cada dia mais sendo adultos. A gente vê aqui no sinal quanta criança. Se você parar um minuto, eu um dia achei tão bonitinho, porque toda vez que eu paro, eu não sou adepta de ajudar, de dar dinheiro, eu não sou. Porque eu já trabalhei no programa de erradicação do trabalho infantil e a orientação é você não dar, porque você incentiva o trabalho infantil. E aí você para um minutinho e pergunta o nome daquela criança. Ele já vem, ele já se planta assim no já volta a ser carro. Criança, né? Isso aí. E já começa, tio, que não sei o que. Você vê a alegria daquela criança, isso aí, ao voltar a ser criança. Porque ela tá ali, ela tá trabalhando. Isso é um adultozinho, né? Um mini adulto ali. Mas você deu alguma pedacinho de carinho pra né? ela, isso aí. Então ela tá vulnerável. E assim serve para qualquer tipo de segmento. O segmento dos transtornos, o segmento, por exemplo, essa semana eu recebi a notícia de um adolescente, a princípio, bem estruturado, né? Financeiramente, emocionalmente, que até então que se prove o contrário, estava tudo certinho. Sim. Pai, mãe, que matou os pais lá no Espírito Santo. Não sei se vocês viram. Não. Ele assassinou os pais e se matou. E encontraram um monte de crucifixo voltado com a cabeça para baixo, 666, que é o símbolo da besta, para tudo quanto é lado. Mas o que esse adolescente ele recebeu de acesso? O que ele recebeu de informação? Que aí é onde eu volto lá no início da nossa conversa, que eu falei que eu abri aquela célula lá em casa para dar informação de maneira lúdica, de maneira saudável para o meu filho. Porque hoje os nossos filhos eles estão tendo acesso assim, ó, rápido. Sim. E eu não vou ter controle se eu não chegar na frente. Eu não vou ter controle, meu filho, eu tô aqui, o meu filho ele tá em casa, ele tá tendo acesso a um celular. Mas a minha presença, a minha modelagem, ela precisa ser marcante. Eu preciso confiar no exemplo que eu estou deixando, no legado que eu estou deixando. Só que uma criança que não tem um dos membros, né, da família, uma das figuras de representatividade, ela não tem quem se modelar. Ela não tem um chão para ela poder pisar seguro. Então, assim, é muito desproporcional. É interessante você falando isso, eu tô lembrando aqui de quantos casos a gente já viu
do filho, né, que foi abandonado, e mesmo assim o filho vai correr atrás do pai, tentando conhecer. Sim. E ele Todo mundo poderia... quer saber sua história. ele poderia... Pô, não me quis, também não vou querer, mas não consegue, é mais forte do que... É lógico que tem exceções, né, mas... Todo mundo quer saber sua história, né? E assim, a história, assim, e quer acreditar da onde você veio, né, cara? Você hoje você não é o documento, a identidade. Você quer conhecer quem foi teu pai, quem é tua avó, da onde você realmente saiu, cara. Que representatividade a tua pele, o teu nariz, a quem eu puxei, cara. Da onde que eu vim, Você né? tá entendendo? Isso é fundamental, né? Eu costumo dizer que a gente, como até o Iglis falou hoje pra mim, o corpo ele fala, e o corpo fala. E geralmente as relações geradas, geralmente não, mas em alguns casos das relações geradas na adoção, nem sempre são tão fidedignas. E pode ficar uma lacuna nessa relação. E a criança, ela se sentir rejeitada. Essa criança, ela pode ter recebido uma informação de rejeição já na própria geração dela, na própria concepção dela. E isso fica muito intrínseco na memória dela. Então, quando ela chega na idade adulta, não importa que ela já é adulto. Sim. Ela ainda recebe aquela informação de rejeição lá da infância. Sim. Então, é também por conta de querer ouvir a história, de querer saber a sua história, mas querer também preencher essa lacuna. Sim. E isso você está falando, a gente vê muito também na depressão. Sim. Porque às vezes você olha a pessoa assim, você olha assim, a pessoa tem grana, tem uma família boa, tem tudo para ser feliz e não é feliz. Aí sei lá, não é depressão, mas não interessa mesmo. Para ela tem alguma coisa que gera depressão. Não interessa a sua opinião, não interessa. O negócio é ela. A modelagem, Marcelo, um troço assim impressionante. As coisas como acontecem, né? Vamos dizer, hoje, se tira pelas Olimpíadas aí, os casos que acontecem, o cara mostrando que você vai em alguns países que você não tem condições de treinar, você não tem condições de nada. Por que aquela pessoa é feliz, cara? É verdade. E você vai num país oriental que o cara tem tudo, né? O cara é um dos maiores índices de suicídio. Suicídio, sim. Então, então você chega a ver essa modelagem. Ele é feliz lá porque assim a mãe leva na bolsa, entendeu? A construção que tem lá, a repressão que tem aqui, cobrança, né? E aí, cara, essas o vínculo, ele é um fator primordial para o desenvolvimento de uma criança. Ela pode não ter recursos financeiros, mas se ela tem um vínculo de cuidado, ela vai ser um adulto mais confiante, mais seguro. Entendi. Se ela é uma criança que ela tem muitos recursos financeiros, mas ela não tem o vínculo, ela não vai se desenvolver. Na idade da infância, é a idade crucial para você, determinar que ser humano vai ser aquele. Então, quando você tem, dentro da idade infantil, vulnerabilidade, até excesso de proteção, tudo isso descompensa, cria esquemas desadaptativos na mente do ser humano. Seja aquela criança que foi muito protegida, né? E daquela que foi solta, que foi largada à própria sorte, ela também vai gerar esquemas desadaptativos. Então, a gente como pai sempre vai buscar o equilíbrio, mas sabendo que a fase crucial é a fase da infância. É ela que vai determinar se vai ser um adulto, vamos dizer, vulnerável, um adulto indeciso, um adulto instável, porque é tudo através do vínculo, é através da modelagem, é através dos elos que são criados na infância. E esse vínculo que você está falando, uma dúvida minha.
ele é necessariamente o que os pais fazem ou como a criança se sente? Você está entendendo? Porque pode ser que para mim eu esteja fazendo o suficiente, mas para a criança não é o suficiente. Então eu estou achando que estou fazendo certo, só que a criança não está recebendo como ela queria. Você falou bem legal agora, fez essa pergunta. Os pais, eles sempre vão ser corresponsáveis pelo desenvolvimento daquela criança. Chegou uma certa fase, eles já não vão ter mais esse controle, tá? Eles vão tentar remediar, mas não vão ter controle. Então, é um alerta que eu deixo aqui, que precisa trabalhar ainda a infância. Precisa trabalhar aquela infância, a solidez na infância. O grande problema é o que você perguntou. O pai que acha que está dando e não está dando, o pai que acha que está suprindo e não está suprindo. O problema é que se for um pai que não teve, que se for um pai que já vem de um modelo disfuncional, a tendência dele repetir um padrão é enorme. Se ele não identificar e quebrar aquele padrão em tempo, ele vai reproduzir um adulto igual a ele. Sim, e sabe por que eu estou perguntando? Porque eu vejo assim, nas gerações, né? A gente acredita que tem a mesma idade, ou próximo ali, tudo. Mas os nossos pais, não lembro se os meus pais, os avós, nossos avós nunca trocaram fralda de criança. Isso não se fazia. Os nossos pais também não. Ou pode ser que um ou outro tenha trocado, mas não era o da geração, não fazia isso. A gente já faz. Então houve uma mudança. Você está entendendo a proximidade que a gente já tem muito mais com o nosso filho? Eu acredito que os nossos filhos já vão fazer coisas que a gente não faz. Eu fico observando, foi muito pertinente essa colocação, que as coisas se desenvolveram muito, né? Tanto para melhor quanto para pior, né? Então, as informações que a Carol está falando chegam muito rápido e tal. Mas uma coisa assim, a modelagem de criação, né, como você está falando. Existe ainda, como a Carol falou, alguns conceitos que a forma de você hoje, na nossa época, de repente o pai trabalhava mais do que a mãe era mais dona de casa. É isso aí. Sim. Hoje os dois estão na luta. Você falou um ponto crucial. Só que é o seguinte, cara, dentro disso existem algumas regras. Bom, eu vou estar fora hoje. Quando você acordar, levanta a sua cama, arruma a sua cama. Hoje, quando você acordar, você vai passar pela tia Carol lá, você conversa com ela, dá bom dia a ela. E alguns conceitos que não é dinheiro, alguns conceitos que não são valorização em cima de alguma coisa construída que ele não pode ter, mas ele ter uma construção concreta de uma realidade de princípios. É que você está presente mesmo sem estar presente. Sim, né? Entendeu? E uma coisa também, Liz, que você falou, você tocou num ponto importante. O assumir o real papel de cada um. O que hoje a gente está vendo com essa inserção da mulher no mercado de trabalho é a troca de papéis. E nunca, tá? Um modelo de responsável, criador, cuidador, ele vai conseguir ocupar o modelo do outro. Cada um vai ocupar um papel e cada um vai desenvolver. Tem mulheres que elas precisam ser o papel de pai e mãe? Sim, mas é um título. Elas nunca vão conseguir assumir o papel que é de fato de direito do pai. Entendi. E aí, sabe o que acontece? A disfuncionalidade. Quando ele fala que os acordos eles existem, mas eles só funcionam quando todos cumprem os seus acordos. Quando um não cumpre, o sistema já fica disfuncional. Não tem como. Eu vou usar... Fala. Não, pode falar, Marcelo. É como se, por exemplo, você fosse cuidar do seu filho, mas no seu papel de pai. Isso aí. Não aí cuidar funciona. sendo a mãe. Isso aí. Existe uma coisa que o Cortella fala que eu acho fundamental, que é você ensinar aquilo que você aprende, você realmente praticar aquilo que você ensina e perguntar o que não é óbvio. Então, assim, isso ficou muito na minha cabeça porque eu passo para o meu filho.
Então não adianta eu falar pro meu filho aqui, se arruma, se eu... Pô, cara, eu vou pra uma festa que me pede pra eu colocar um tênis, eu coloco um chinelo. Não porque... Cara, mas é uma questão de você estar sempre com o teu filho deixando saudade. Entendeu? Cara, cara, eu vou te falar um troço... hoje nós temos filhos assim de 1,80m. Meu filho tem 1,80m, quase 1,90m. O filho dela tem 1,80m já. Os moleques são muito fortes. Cara, se tu vê o filho dela correndo para abraçar o esposo dela, quase que ele cai para trás. Aí tu vê assim, às vezes... se deixar, eles querem dar decisão na gente, querem vir uma hora, esse termômetro vai entrando e outra hora ele se mostra assim, cara, ainda é uma criança. Entendi. Então esse toque, esse beijo, esse abraço, enquanto pode... até hoje eu converso com meus títulos, eu com 50 e peço benção, abraço, beijo. Então assim, o que eu vejo o processo de modelagem, mesmo você não estando presente, ou como a Carol falou, por alguma dificuldade, ou porque você tem que trabalhar, mas você vê que deixa saudade. Você deixa o teu legado. Deixa legado. Um exemplo pessoal que eu posso compartilhar aqui sem problema, foi realmente a vida do meu esposo, que ele não teve o pai presente. Com 2 anos o pai saiu de casa, largou, né, a mãe, e aí... foi tendo umas inserções durante a vida dele, mas nunca nada saudável, nada efetivo. Foram insights que o pai foi e daqui a pouco voltou, então ele não teve vínculo nenhum paterno. E meu marido, ele optou, ele foi opção, ele quebrar esse sistema, porque ele poderia reproduzir essa negligência, ele poderia reproduzir essa vulnerabilidade que ele teve. Ele não soube... Ele até, uma época, ele reproduziu inconscientemente. Eu não engravidava, eu fiquei 6 anos sem engravidar. Quando ele foi numa ministração dentro da igreja, inconscientemente ele começou a liberar o perdão pro pai dele. 10 de setembro, 10 de outubro eu estava grávida de 1 mês. Então ele liberou o sêmen para ser pai. E dali ele decidiu realmente ser pai. Então hoje eu até falo para ele parar um pouco de compensar, porque ele quer dar tudo que ele não teve. Nele, um tradução, um garoto de 1,80m, pão de ló. Então assim... Eu não posso falar nada não. Não, tem hora que eu falo para ele, Rodrigo... Deixa eu ver se tá tudo certinho ali. Eu falo, Rodrigo, para de compensar, não, cara. Pelo amor de Deus. E eu tive meu pai presente, tá, cara? Tive meu pai presente, assim... É um troço assim, porque eu vejo no Rodrigo, assim, e a gente... o Rodrigo, porque o Rodrigo chegou a ser meu atleta, o esposo dela, no meu final já de como treinador, numa área de futebol, né? E eu tinha um sonho de... Primeira coisa que eu assumi um clube profissional, eu falei, pô, vou contratar esse cara já, e nós trabalhamos junto uma época. Então, assim, é difícil falar de um cara que é de um caráter ímpar. Só 8 minutos. Tá, já vamos de um caráter ímpar. Então, assim... Cara, tu tem teus filhos, como é que tu vai dizer não para um filho, cara? O Samuel, o Kaique, assim, que tu ainda vê que são crianças, cara. É um troço assim, que você olha num parâmetro que nós estamos vivendo hoje, tu vê teu filho daqui a pouco tá no sofá, se joga grande, vem te beijar. Meu irmão, eu vou te falar, é enlouquecedor, cara, é enlouquecedor, assim, de felicidade. De você chegar, teu filho hoje está treinando, e aí tia Carol, daqui a pouco ele fala comigo, ó, você precisa disso, melhorar, porque eu observei isso, eu fico olhando assim, caraca, cara. E a carapuça cai assim, né, Carol? E uma coisa que ele falou do exemplo é muito engraçado, né? Porque o meu filho, ele sempre foi questionador. Ele tinha 3 anos de idade, ele questionava. E uma vez, eu lembro, há muito tempo, ele era pequenininho, e eu não deixava ele ver novela. Eu falava, não vai ver novela. E uma vez eu tava cansada, deitei no sofá, ele tinha saído com o pai dele. Aí eu tava de costas pra porta, não vi ele chegando. Ele abriu a porta, o que ele viu? Eu vendo novela. Ele, eu não posso, mas você pode. Então, assim, o que ele falou do exemplo é uma coisa que eu sempre sou cobrada e eu sou confrontada. Se eu peço para arrumar a casa, eu tenho que arrumar a casa, eu tenho que dar o exemplo. Se eu peço para lavar a louça, eu tenho que ser uma pessoa que eu lavo a louça também. Entendi. Porque o exemplo, ele arrasta, né? Você falar
você até pode argumentar, mas quando você dá o exemplo, você arrasta. Você, dependendo de como você faz, você não precisa nem falar, né? Isso aí. Você Se vai mover... Cara, o que tu tá fazendo, que eu te acompanho lá nas ruas, cara, tu olhar o filho olhar aquilo, brother, cara, Isso assim, aí, um exemplo. eu vou te falar assim, porra, meu pai... Como é que teu filho vai passar por alguém na rua, não vai ajudar, se o pai dela vê alguém na rua, levanta. Isso aí. Pra ela não vai ter essa barreira do tocar, de chegar e falar assim, pô, cara, esse cara tá sangrando, tá não sei o quê. Pô, deixa esse cara pra lá, esse cara é um objeto, é um lixo. Não, cara, vai lá, porque ele sabe que a origem de família dele não é ele não, é as pessoas que ele pode ajudar também, entendeu, Marcelo? É isso. Qual é esse projeto que ele tá falando, Marcelo? Não, eu trabalho, eu tenho isso aqui que é minha paixão, né? E tenho uma outra paixão que eu trabalho como socorrista na rua. Então, às vezes você se depara com um acidente e tudo. Sim. Aí, essa é uma barreira também de vencer, de você realmente, o que você falou, tocar. Porque a gente é muito educado de, não mexe, não é assim. Só sabendo fazer, você pode ajudar muito. E é importante as pessoas saberem, principalmente os primeiros socorros. Se envolverem, né? Porque também hoje o que a gente está vendo é as pessoas não querendo se envolver. Não é nem na área de fratura, é na mesmo. Área de briga familiar, Sim. É na área, por exemplo, a gente mora num lugar que tem inúmeras pessoas. Como que eu não vou me envolver com a minha vizinha, né? Que no caso é a mãe do Iglis. Como é que eu não vou me envolver com ela? Como é que eu não vou vê-la passar, né, e ver que ela não está bem e eu não vou me envolver? Então o ser humano também às vezes usa de alguns pretextos para poder não se envolver, não se relacionar. Dá muito trabalho. Dá trabalho meter a mão em algo que está sangrando. É muito bom ajudar vai fora se da minha sujar. casa. Isso aí. Também tem isso. Na internet. É isso aí. Bom, galera, estamos encerrando. Eu agradeço muito, muito mesmo. Acredito que a gente vai conseguir conversar. Não digo nem ajudar, que seria muita pretensão. Mas conversar sobre um assunto que não é muito falado, ou se é falado eu, que realmente não tenho muito acesso. E eu acho que conversar sobre o tema é muito bom. Muito bom para a gente esclarecer eu acho e ajudar. Se nós atingimos assim alguma pessoa que esteja precisando de ajuda, não precisa vir na Carol, que a Carol eu sempre aconselho todo mundo, como eu falei para você, eu indico para todo mundo. Procura alguma coisa, cara. Vamos dar uma oportunidade ao ser humano, entendeu, bicho? Sim. Mas de qualquer forma a gente também está acessível, né, Iglis? Pode procurar. Que não procure a gente, né? Que não tenha, que não more longe ou por algum motivo de vergonha, hoje dentro alguma da internet, coisa, entendeu, cara? Usando o exemplo. Eu deixo à vontade, mas que procure, certeza, por favor, sim. procure. Peça ajuda, né? Peça ajuda. Uma coisa que eu sempre me disponibilizo na internet é ouvir, né? E eu já tive várias pessoas que entraram no direct com com ideação suicida. Então, assim, eu me disponho, tá? Sempre me dispus. Ainda que eu não possa fazer um tratamento, mas se for uma palavra, um aconselhamento, algo que eu possa fazer ali a priori, eu estou disponível. Isso é muito bom. Isso é muito bom a pessoa saber que ela não está sozinha. Porque deve ser muito solitário essa decisão de tentar resolver tudo sozinho. Deve ser uma responsabilidade muito grande. Eu não sei, não faço ideia de como é que é, mas eu acho que é importante a pessoa saber que não está sozinha. Queria lembrar a vocês que quem quiser entrar em contato com o Iglis, um puta profissional, educador físico, personal trainer, o cara é só isso, coordenador físico da equipe RD Champions. Você tem noção do que o cara é. @IglisCViana. E agradecer a Carol, Duarte, primeira vez que a gente está se vendo, foi um prazer, espero que você tenha gostado. Foi meu, gostei. Falei muita burrice, obrigado pela paciência de vocês. Quem quiser entrar em contato com ela, o Instagram é @carol_duarte.psi. Ela atende atualmente no Carioca Office, segundas e quintas, e fica no Shopping Carioca, né? Isso. Aqui é Vicente Carvalho, né? Aquele prédio ali do Carioca, anexo do shopping.
e em Bento Ribeiro, às terças-feiras, no projeto Além dos Muros. Isso. Se você quiser, a gente pode voltar aqui, se você me der essa honra, para a gente falar desse projeto. Acredito que deve ser interessante também. Projeto Fera é Já um estão projeto... apresentados, agora é... Não, e você vem é só junto, pô. desfrutar, é só desfrutar do conhecimento. Pô, sabe o que a gente podia fazer? Se você concorda, pô, vir você com o esposo dela. Pra falar sobre essa parada. O cara é sensacional, bicho. Se ele aceitasse, me der a honra também, pô, já tá convidado, cara. O cara tem uma vivência no meio do esporte, assim, absurda. Primeiro porque morou lá fora há muito tempo, passou, assim, uma cultura diferente, o cara teve que... E assim, sempre honrou a família dele, aonde ia a família sempre esteve junto. Sim, sim. Né? Ele é um cara. Um cara sou suspeita de cara. falar, né? É um cara família fora cara da diferenciado, curva. Cara pô, maneiro. Maneiro pra caramba. Demais. Foi um prazer. Se inscrevam no canal. Fiquem com Deus. Um abraço. Um abraço. Valeu.